Deu? Deu barulhinho. Uhum. Então, só para explicar um pouquinho, né? A maioria já esteve por aqui, mas a gente sempre gosta de frisar que a gente tem o grupo, né? É um grupo bem íntimo, assim, e tudo que é falado aqui é sempre guardado entre nós, usado, né? Sim, para edificar a vida de outras pessoas, de outras mulheres, mas a gente compartilha muitas coisas que são pessoais nossas, né? E esse é o nosso jeito de trazer os aconselhamentos com base na Bíblia, né, que é o propósito do grupo, e a gente traz muito dos nossos testemunhos de vida. Então, isso edifica muito e que todos possam, assim, também ter esse cuidado, né, de manter entre nós, sempre no sigilo, que é uma das partes bem importantes aqui, que a gente compartilha. Antes de começar na mensagem, tá, eu quero só primeiro dar eu vou considerar um testemunho, né, até comentei com a Teri que eu ia falar sobre isso, porque eu tenho feito, esse ano eu fiz as lives ali da Segunda com Propósito, eu me comprometi, né, a fazer isso durante todo esse ano em segundas-feiras. E muitas, né, das mulheres aqui do grupo têm me mandado mensagem, têm compartilhado comigo coisas que fizeram sentido, algumas ações e coisas que elas já colocaram em prática. Eu quero agradecer aqui também publicamente já, agradecendo o individual de cada uma, mas eu quero dizer que para mim é bem importante, é incentivador, é motivador. Então, eu realmente agradeço, né, o compartilhar. Ninguém tem essa obrigação, mas vocês têm sido bem ricas em me passar, assim, detalhes, né, e mensagens, áudios, tirar desse tempo. Então, eu super agradeço vocês, porque faz bastante diferença. Falar, fazer a live em si não é a parte mais difícil. O mais difícil é a gente dar a nossa opinião, falar as coisas que, como a gente entende a vida, né? E trazer essa questão que sempre tem, que eu gosto de trazer da mentalidade com espiritualidade, é um grande desafio, né? Ainda tem muito preconceito, a gente ainda não tem tanta abertura, né? Nem todo mundo compreende isso. Então a gente está sempre sujeito a julgamento e acho que essa é a parte que mais dificulta da gente realmente se colocar assim em exposição. Então a participação de vocês me ajuda muito, né? Eu sou muito grata e agradeço realmente, que Deus abençoe vocês. E sigam compartilhando sempre que tiver, porque isso é bem importante. Bom, então, a aula de hoje, né, acho que foi a primeira aula que a Teri me passou o tema, né? Em todos os outros momentos, eu trazia coisas que estavam muito relacionadas com o que eu estava vivendo, coisas que eu estava buscando, né? E dessa vez ela me passou um tema que vem da sequência no que ela tratou na semana anterior, né, na última aula, que foi a parte não lembro exatamente o tema, mas era tempos de engano, eu acho, né, Teri? Que era o nome da aula, né? E hoje o que eu vou trazer é sobre falsos mestres, né? Muito já foi falado na aula anterior, ele trouxe bastante embasamento bíblico que a gente sempre gosta de trazer aqui, né? Para relacionar o que está lá com o nosso dia a dia, com a nossa vida. E eu não vou trazer assim tantos versículos, né? Eu foquei em um especificamente que eu acho que complementa muito bem tudo que já foi trazido no encontro anterior e que reforça essa questão. Então, o versículo que eu estou trazendo aqui, que eu vou chamar de versículo-chave, é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Eu entendo que essa passagem aqui, ela embasa muito bem, acho ela muito completa,
e ela fala de profeta e ela fala de mestres. Na semana passada, a Tere trouxe bem dentro do contexto da igreja isso, né? Foi bem focado, assim, trouxe muitos exemplos, né? Do que a gente tem visto no mundo. A gente fala muito do mundo evangélico porque é o que a gente mais acompanha, né? Mas não é só no evangélico que isso acontece. Mas a gente tem visto muitos pastores grandes, muitas denominações grandes caírem, né? Porque acaba que quem está à frente, né, quem tem o papel de líder, acaba inflando muito o ego, né, e se coloca em situações extremamente complicadas e totalmente contrárias, né, à vontade de Deus, e isso é terrível, porque todo um caminho, toda uma validação que já se tinha, né, e mais uma vez vem aquele jargão sobre a igreja evangélica, mais uma vez, né, o reino perde forças, então é extremamente importante a gente refletir sobre isso, né, que está acontecendo na nossa volta. E eu quero hoje focar muito, tá, de uma outra maneira, porque a gente não tem só mestres, né, dentro da igreja, a gente tem mestres também fora da igreja. A gente segue pessoas que a gente considera como referência para nossa vida, a gente estuda, a gente faz curso, e às vezes a gente vai e fecha totalmente o olho para outras coisas e segue o que uma pessoa só vem dizendo, né? E a gente toma aquilo como uma verdade e a gente separa muito o mundo espiritual do mundo natural. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem de fazer as duas coisas casarem e a gente validar as duas coisas. E a gente não pode mais fazer essa separação. A gente precisa entender que a palavra, né, que o que a Bíblia traz, ela se aplica sim, né, para as coisas espirituais primeiramente, mas ela traz todo o contexto para dentro da nossa vida natural. A gente precisa aplicar a palavra, o que tem na Bíblia, na nossa vida natural. Não tem que viver ela só dentro da igreja. E às vezes a gente vai na igreja, lá a gente aplica, a gente sai de lá e esquece. Porque é negócio, porque é trabalho, que é profissão, né? Porque é outro meio. E a gente não pode mais se permitir, porque essa palavra aqui, ela se cumpre também fora da igreja. Ela se cumpre na sociedade, ela se cumpre numa sociedade, numa faculdade, ela se cumpre em vários lugares que a gente passa, dentro de uma empresa. E quando a gente para pensar nisso, tá? A gente tem que lembrar de fazer essas validações dentro dos locais onde a gente está inserido. E aí, tá? Eu vou trazer algumas coisas que eu parei para analisar da minha vida, da minha história, e o quanto isso é verdadeiro e o quanto fez sentido para mim, por isso eu vou trazer dessa maneira, né? Eu sempre falo aqui que quando eu trago uma mensagem, eu trago muito do que eu vivi, porque é o jeito que eu consigo passar para vocês, né? De uma maneira que eu me sinta segura também. E aí eu comecei a fazer, voltei um pouquinho, né? No passado, alguns anos atrás, e comecei a observar algumas coisas quando eu comecei um processo de mudança, né? Na minha vida. E lá em 2016, eu acho que eu até já contei aqui, de repente algumas já escutaram isso. 2016 foi um ano em que eu estava muito mal, assim, né? E aí a Tere me convidou para ir numa conferência lá em Belo Horizonte, da Igreja Lagoinha, que era com a Ana Paula Valadão, né? Era, acho que uma das maiores conferências de mulheres, não tinha muitas outras na época, e aquela era enorme, assim. E a gente foi. E para lá, quando eu fui para lá, foi um marco na minha vida, porque eu realmente pedi muita coisa para Deus, porque minha vida estava um caos, né? E saindo de lá, né, eu tive muitas respostas lá, foi, acho que, quando realmente, assim, eu comecei a minha vida, né, espiritual mais dedicadamente, né, que eu realmente consegui fazer, entender a palavra, entender como aplicar ela, como permitir que o Espírito Santo também gerasse transformação, né, na minha vida. E aí, quando eu saí de lá, logo depois cruzou por mim uma formação, assim, naquela época a gente não usava tanta rede social, eu, falar bem a verdade, nem tinha rede social, o que eu acessava era sites, né, eu recebia e-mails, e eu recebia algo falando sobre uma formação de coaching que ia ter aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias, e era do Instituto do IBC, né?
E aí eu achei muito interessante aquilo tudo, porque eu sempre gostei de autoconhecimento, e naquele momento eu sentia que aquilo para mim era bem pontual, assim, parecia muito alinhado com tudo que eu estava buscando de mudança na minha vida. E fui lá e me inscrevi. E aí acho que foi em setembro de 2016 eu iniciei essa formação. A Tere sabe porque eu sempre compartilho isso com ela e eu hoje, sinceramente, eu considero isso um testemunho, porque é impressionante. Às vezes a oração certa no lugar errado funciona. E isso é um dos aprendizados que eu tenho quando a gente pensa nessa questão de falsos mestres. Porque às vezes a gente está em lugares que a gente vai estar com falsos mestres. Mas se o nosso coração estiver realmente em Cristo, se os nossos pedidos, o nosso agir, a gente está buscando no Espírito Santo e não na pessoa que está na frente, Deus responde. E é por isso que tem muita gente dentro de igrejas que a gente sabe que tem muitos problemas e estão sendo curadas, estão sendo libertas, né? Estão sendo salvas. Porque para mim foi muito isso. A oração certa no lugar errado funciona. Só que isso funciona, gente, no meu ponto de vista, porque a gente ainda não tem consciência daquele problema à nossa volta. A Bíblia fala sobre isso, né? Tem um versículo que diz, né, que quando a gente está na ignorância, né, Deus compreende isso e perdoa os nossos pecados, né? Porque a gente não fez intencionalmente. E eu lembro muito bem que quando eu fui aquele dia para essa formação, eu fui orando, né? E eu ia a pé do hotel, que era um pouquinho distante, assim, do local onde seria o evento, a formação. Eu ficaria uma semana inteira lá. E eu fui e eu dizia assim para Deus, né? Eu dizia, olha, não permita que eu me perca. Porque eu já via que tinha toda uma questão muito de marketing por trás daquilo, eu já via que tinha um apelo muito comercial, eu tinha medo das práticas que eles iriam fazer lá, porque eu já conhecia um pouquinho da palavra, já frequentava igreja evangélica, então eu já tinha feito, assim, estudos, né, também bíblicos, então eu já tinha algumas clarezas, e eu lembro que eu fui assim, foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, a primeira pessoa com quem eu conversei, ela era uma adventista, né? E aí, logo assim, conversando com ela, aquilo me deu uma segurança. Eu acho que Deus põe as pessoas bem no lugar certo para a gente conseguir, né? E estar, eu acho que onde Ele quer, para que Ele faça a obra dele. Porque foi justamente nessa formação que eu tive meu primeiro encontro com Jesus, que eu acho que eu também já compartilhei aqui, que foi quando eu recebi cura, né? Sobre a minha relação com meu pai, que já era falecido há 10 anos. Então, eu estava, de repente, no lugar errado, né? Com mestres que usavam coisas que não eram, de repente, alinhadas totalmente com a vontade de Deus, mas o meu coração, a minha oração e a quem eu buscava para gerar transformação estava no lugar certo. E ali eu consegui receber cura, né? De um processo que, óbvio, Deus já estava fazendo em mim, e lá ele fez, completou a obra. E o que eu quero dizer com isso? A gente se coloca em lugares errados. Só pela misericórdia de Deus, que às vezes ele nos resgata, ele nos mostra e ele ainda transforma, né, faz do limão uma limonada. E esse é um exemplo da minha vida. E eu já pedi muitas vezes, assim, perdão a Deus, porque eu gosto muito de estudar e eu já fiz muitos treinamentos. E por muito tempo no início eu nem entendia muitas coisas, né? Então eu ia num lugar que falava de universo, achava que aquilo realmente era Deus, porque eu chamava de Deus, porque Deus era o criador do universo, né? E a gente tem N nomenclaturas por aí. Só que, gente, não é a mesma coisa. E eu não entendi isso logo. Eu demorei para entender isso. A minha intenção, ela estava sempre no lugar certo, era por isso que Deus ainda agia sobre a minha vida e me concedia um monte de cura, eu acho, um monte de coisas. Por quê? Porque eu ia com ele na minha mente, no meu coração, e os meus pedidos estavam voltados a ele. Mas e quem não tinha uma base, né? E até hoje não tem, e vai para dentro de um treinamento, se coloca, né, à disposição de muitos mestres conhecedores, né, de técnicas, né, e lá, às vezes, é exposto a muita coisa que sim dá resultado, tá? Porque tem muita coisa que não é de Deus que dá resultado. Mas é aí aonde a gente está se colocando, o que a gente está comprometendo de repente da nossa vida?
Isso é algo que eu tive que aprender e foi com o tempo, tá? E eu ia às vezes nos treinamentos, né? Sempre fiz muito treinamento. E aí eu pensava, esse negócio aí, acho que eu não vou fazer, tá meio esquisito, né? A abordagem, do jeito que fazia. Eu admirava a pessoa que estava conduzindo aquele treinamento, porque de fato ela tinha conhecimento, de fato tinha gente que saía diferente de lá, mas por trás não era o agir do Espírito Santo. A busca não era no Deus que a gente crê, não era no Deus da Bíblia. E isso, gente, tá cheio por aí, em muitos lugares que a gente cruza, que a coisa é muito mais mística e holística do que de fato cristã. E a gente precisa aprender a separar, porque as duas coisas são muito parecidas. O discurso é o mesmo, as pessoas, elas estão lá, elas acreditam que aquilo é o certo, assim como um dia eu acreditei que muita coisa não era errada. E aí a gente só se dá conta disso quando a gente busca conhecimento, quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda, né? Tem um versículo que eu gosto muito que diz: conhecereis a verdade vos libertará. E é exatamente isso que acontece. A busca tem que ser nossa. Nós temos que fazer as escolhas de onde a gente vai se colocar e quem vai estar ali tendo comando sobre a nossa vida. Porque, literalmente, quando a gente está no lugar sendo conduzido por alguém, seja num culto que tem uma hierarquia, né? Existe um líder lá que está passando algo para nós, influenciando nos nossos processos de vida, mesmo acontece dentro de uma empresa, quando a gente tem um líder, um chefe, né, o dono de um negócio, um diretor, quando a gente está dentro de um treinamento e todos os outros lugares que a gente está. E aí a gente precisa começar a se perguntar como é que isso tudo à nossa volta hoje está funcionando. Porque eu sempre penso o seguinte, né? E eu tenho até falado muito isso nas lives de segunda. Eu tenho dois objetivos: trazer consciência, a gente despertar para algo que é verdadeiro, que é real. E o segundo ponto é como a gente vai se movimentar e fazer algo para melhorar, corrigir, mudar aquilo que a gente se deu conta que precisa ser trabalhado. E aí, é nisso que eu quero entrar agora. Porque a gente está, às vezes, em muito ambiente, gente, que tem coisas que não estão alinhadas com a cultura do reino. E eu vou dar um exemplo, tá? Hoje eu tenho cada dia mais selecionado, assim. Desde o ano passado, assim, eu tinha feito umas escolhas erradas, né? Tava em uns grupos que não tava fazendo sentido nenhum. Esse ano eu peguei e saí, tudo. Saí. Tudo que eu pude me desvincular, me desvinculei. Fiquei onde tinham coisas que eu realmente analisei e eu acredito e eu vejo, né, que realmente estão corretos. E a gente está em muitos lugares, tá? Que eu vou dizer uma coisa que acontece muito: ambientes onde tem muita bajulação, tá? Querendo amaciar o nosso ego, gente. Será que esses lugares realmente são bons? Porque por trás de uma bajulação, às vezes, tem muito interesse, tem uma mentira, né? Eu achei assim, faz umas 2 semanas, eu estava de férias, acho que faz 2 ou 3 semanas. Eu tinha marcado para falar com uma fotógrafa. Uma vez eu já tinha feito um ensaio fotográfico com ela. E aí agora eu vi que ela estava bem diferente. Aí tá, enfim, fizemos uma reunião online, né? Ela sabe que eu vou que eu compartilho as coisas, que eu sou evangélica, enfim, essas coisas, né? E aí ela começou a conversa, logo ela puxou assim, eu vi que ela tá um pouco diferente, né? E logo ela puxou assim: ai, Ana, faz um ano e meio que eu tô indo, que eu me converti, né? Já descobri que eu tenho dom de profecia. E dela já disse: eu já vejo isso na tua vida. Que assim, sai fotográfico, não sei o que, não sei o que. Gente, já me perdeu ali. Uma ótima profissional, mas eu já entendi que lá não era o meu lugar. Não tinha verdade em todo momento, gente. Isso depois foi se confirmando, porque ela continuou numa abordagem comercial comigo depois, né? E eu ia retornando para ela:
que eu, né, pensava ali, e além me insistia e vinha com mais questões, eu disse, gente, não, não é para mim. E é esse filtro que a gente precisa fazer. A gente precisa se dar conta dos ambientes, da maneira que as pessoas estão nos tratando. Isso está sendo sincero, isso está sendo real, porque quando a gente fala da cultura do reino, gente, isso não existe. A primeira coisa que acontece numa transformação real que a gente tem em Deus é que o nosso ego praticamente ele é anulado. E a gente luta muito com ele. Não é fácil. Todos os dias a gente tem uma batalha para vencer. E a gente chega a achar estranho, tá? E eu lembro que eu achava isso no início, quando eu me converti, que eu ia visitar algumas igrejas em alguns lugares, e eu achava que as pessoas não tratavam a gente bem, que não ficavam paparicando. Parecia uma coisa fria. Por quê? Porque ninguém tá lá pelas pessoas. Ok, tá lá para servir, mas o intuito maior, gente, é Cristo, é Deus. Então não vai ficar bajulando, não vai ficar amaciando o ego das pessoas, porque não é sobre isso. Então a gente precisa começar a analisar, e isso é uma das coisas que eu já vou deixar como tarefa para vocês, uma ação, que é exatamente isso. E a base que eu vou usar aqui de versículo é o seguinte, tá? Tem uma passagem, depois vocês podem ler ela completa, é 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, acho que também é bom ler. Fuja da aparência do mal. Quando eu li esse versículo, que eu pensei hoje assim, tá, como é que a gente filtra esse ambiente de falsos mestres, né? A única coisa que tem na nossa mão é o conhecimento do certo e errado, do bom, do ruim. E se eu levar isso em consideração, eu vou conseguir me posicionar e estar em ambientes que realmente façam sentido, que estão alinhados com a cultura do reino. E aí, esse versículo aqui pode ser a nossa chave para as coisas que a gente precisa evitar, que a gente precisa recusar, que a gente precisa dizer não, que a gente tem que zelar por um bom testemunho, que a gente precisa até se privar. Porque eu tenho visto o seguinte, ó, tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, tem muitos lugares que eu até gostaria de estar, só que se eu for olhar para esse versículo aqui, eu não vou poder estar lá. Então, isso aqui é o filtro. Quando a gente entende e usa esse filtro, a gente evita situações, comportamentos e ambientes que possam comprometer a nossa integridade. Porque se tem uma coisa que falta num falso mestre, num falso servo, discípulo, qualquer coisa, é integridade. E a gente faz isso com muita facilidade, de querer se colocar em ambientes que tem algo que até a gente vê como uma ostentação, um desejo de poder, né? E a gente se coloca diante daquilo. E aí eu escutando, acho que foi hoje, inclusive, que eu escutei assisti um vídeo que a Teri postou lá no grupo, da Ana Paula Valadão, falando, né, e ela trouxe essa questão do mundo até do coaching também, né, que, gente, isso tá muito forte dentro das igrejas, muito. E o que ela falou é muito verdade. Se usa de muito instrumento, de muito argumento, de muito estudo científico, se usa cores, se usa frequências, se usa várias outras coisas que parecem ser toque do Espírito Santo na nossa vida, mas não são. Porque o nosso sistema carnal é falho. E os homens conseguem fazer a leitura do que funciona emocionalmente para nós. E eles achando que funciona, eles acessam o nosso inconsciente, acessam a nossa mente.
e vão colocar aqui para dentro as verdades que eles querem vender. Por isso é tão importante a gente fazer a escolha dos ambientes onde de fato a gente deve e quer estar. Porque se a gente estiver no lugar errado, é a mesma coisa que eu falei, eu já fiz escolhas erradas. E eu já pedi perdão para Deus de vez em quando eu lembro de alguma coisa, eu peço também. Eu já tive em lugares com práticas que davam resultado muito rápido. Só que, gente, resultado rápido com Deus é só quando ele opera um milagre. E o milagre é fruto de um processo demorado. Então, essa coisa com Deus não existe. A palavra diz que a porta certa é estreita. Então, toda vez que a gente busca, isso tem acontecido muito em terapias, né? Tinha uma questão assim, eu até vou citar assim, não sei se alguém aqui usa isso, se alguém já fez formação disso, né? Mas, enfim, é algo que eu busquei muita informação e eu falava isso para ele, né? Eu tinha muita vontade de conhecer, mas sempre ficava com uma pulga atrás da orelha, né? Aí eu comecei a investigar bastante, buscar conhecimento sobre, que é a questão da constelação familiar. Dá resultado, gente, dá muito resultado. Dá resultado rápido, dá resultado rápido. Só que quando tu vai olhar e entender como é que é a técnica, ela consulta um campo mórfico, ela não consulta o Espírito Santo. E o campo mórfico são espíritos. Então, gente, nós estamos trazendo para a nossa vida coisas que não estão alinhadas com a palavra. E a gente precisa estar atento a isso, porque na angústia, né, do dia a dia, no desespero com algumas coisas que a gente não sabe nem por onde começar a resolver, a gente vai fazer escolhas de acordo com a nossa maneira carnal de pensar. E a gente esquece de fazer a coisa mais simples, que é colocar diante de Deus a nossa necessidade e pedir o agir do Espírito Santo. Então, esse é um exemplo, gente, de algo, tá? Que dá resultado? Dá. Tá alinhado com a Bíblia? Não tá. Existem mestres, existem conhecedores de técnicas, sim, validadas. Certificam milhares de pessoas diariamente. Mas é para o cristão? Não é. Então, tem muita coisa que está no mundo que não é para nós. E essa renúncia, gente, não é fácil de fazer. Porque são literalmente renúncias que a gente tem que fazer para não se colocar nos lugares errados, diante de situações erradas, que abrem o quê? Portas. A gente já falou muito sobre isso. O pecado abre portas aonde o inimigo consegue entrar na nossa vida e fazer gato e sapato. Então, se tem algo que a gente precisa evitar, é abrir portas erradas, que vão ser usadas pelo poder do mal e não do bem. Ah, mas tá, já fiz, agora tô me dando conta de muitas coisas erradas. Gente, é só dobrar o joelho e pedir perdão e tá tudo certo. Fechou a porta. A solução do evangelho, ela é simples. Só que como ela é silenciosa, como ela é invisível, a gente demora a acreditar. Porque, gente, o evangelho é simplesmente fé, é crer sem ver. E aí, por que que a gente busca outras coisas de solução rápida? Porque a gente tá vendo, porque tem alguém ali falando, porque tem alguém ali fazendo. A gente não tem mais paciência de esperar nada. A gente quer resultado imediato. E isso é que o mundo mais oferece. Soluções prontas. E quantas, de repente, a gente tem comprado? Quantos livros de autoajuda a gente compra? E daí depois, quando tu começa a ler a Bíblia, tu vê, meu Deus, estava tudo aqui. Então a palavra diz, medita nesse dia, nesse livro, dia e noite, e os teus caminhos serão prósperos. Ponto. É a promessa.
É muito mais simples e a gente complica. E é nesse buscar facilidade que os falsos mestres e os enganos ganham espaço. Porque eles lidam com o nosso desejo. Eles sabem o que a gente quer. E eles vão vir e vão criar algo para cumprir, para suprir essa necessidade que a gente está colocando. Então, tem muita coisa, gente, que hoje nós estamos acostumados a ver. Acostumados. Só que não é que isso seja o correto. A gente vê muito também no meio evangélico, pastores que cobram milhões para as pessoas sentarem numa mesa com eles para terem conselhos. Que a Ana Paula Valadão também falou disso. Mas e aí? Será que nessa hora eles teriam que se posicionar como evangelistas, como pastores? Ou eles deveriam vir diferente como um negócio, né? A gente tem que se questionar quais são as mesas em que a gente tem colocado os nossos pés. Quais são os ambientes? De quem a gente está comprando? Gente, isso é uma coisa que eu me questiono muito. A gente critica um monte de coisa, e a gente, quando vê, tá indo lá comprar num lugar que a gente sabe que nem é totalmente correto. Por causa de facilidades. É perto, é barato. E isso tudo, gente, nós estamos alimentando coisas falsas e enganosas. A gente tem que ter muito mais consciência nas nossas decisões. E todos os dias eu acho que a gente tem muitos momentos em que a gente precisa fazer isso. Porque ou a gente está colocando recurso no lugar certo e dando força para o bem, ou a gente está colocando recurso no lugar errado e dando força para o mal. Então, saber fazer as nossas escolhas tem que ser baseado em fugir da aparência do mal. Nós não podemos ter prazer em estar nesses lugares. A gente tem desejos. Às vezes a gente vê tudo muito pomposo, tudo muito lindo, maravilhoso, né? Uma fala bonita, persuasiva. Mas Jesus nunca fez isso. Às vezes eu penso assim, será que isso aqui é certo, isso aqui é errado? Daí eu penso, tá, mas como é que Jesus fazia esse negócio? A gente compra briga, gente. Jesus comprava briga, não. Teve uma passagem, eu não lembro em que lugar agora que ele foi, que viajaram não sei quanto tempo lá, ele e os discípulos, né? Porque alguém precisava ser curado naquele lugar, tinha acho que mandado um mensageiro ou carta, eu nem me recordo mais. E quando ele chegou lá, eles não quiseram deixar eles entrar na cidade. E aí Pedro já queria, né, passar o facão em todo mundo lá, brigar e entrar à força. Ele disse: não, se não nos querem aqui, nós não vamos entrar. Então, todos os lugares em que a gente estiver, todas as situações em que a gente se colocar, se eu tenho olhado muito isso. Se tem liberdade e direito de escolha, eu vejo que já é um bom começo. Toda vez que tem pressão, manipulação, toda vez que tem essa coisa de ficar bajulando, gente, isso não é ambiente de Deus. Não é. E sabe o que eu pensava antigamente, assim, e ter, gente, uma empresa, assim, não é fácil nos dias de hoje.
Porque tu tá direto no meio desse tipo de pessoas e desse tipo de negócio. E tu te sente como se tu fosse, assim, a mais pateta da história, literalmente, eu digo pra Tere às vezes. Eu digo, gente, às vezes tu para, assim, tu pensa, e daí diante de tudo aquilo ali, porque tu sabe o que é certo e o que é errado, tu não te posiciona de uma outra maneira, e vem com tudo do outro lado, né, para ganharem o teu espaço. E aí eu aprendi que eu não quero mais ficar brigando por isso. Se há um espaço que demanda tudo isso, eu me pergunto, será que ele é bom? Será que é ali que Deus me quer? E eu cada vez mais tenho buscado viver, e eu botei uma palavra para mim esse ano, que é dependência. Eu não vou ficar forçando nada. E vou me permitir ver como as coisas vão funcionar desse jeito. Porque eu não quero mais me colocar em lugares errados. Eu não quero mais perder tempo, porque toda vez que a gente se coloca num lugar de engano, num lugar que tem falsos mestres, a gente está atrasando a própria vida. Então, esse ano eu coloquei várias metas para mim que estão muito relacionadas a posicionamento. Eu coloquei isso, já falei também. A minha palavra esse ano é posicionamento e eu vou pagar o preço para aprender como é que esse negócio aí vai funcionar. Porque eu não quero mais estar nos lugares errados, eu quero fugir da aparência do mal, literalmente. Porque ano passado eu vi muitas coisas difíceis, assim, vivi muitas coisas difíceis, estive em ambientes assim que depois eu parei para pensar, gente. E olhando aos olhos do mundo, aquilo é o certo e a gente está errado. E aí é que eu digo que é só por Deus que a gente vence o nosso ego e a gente faz renúncias de coisas que a gente gostaria de ter, de lugares que a gente gostaria de estar. Então, para concluir, tá? Amém. O mal, ele pode, então, se apresentar, gente, de diversas formas e até ter aparência de coisas boas para enganar. Por isso é importante vigiar e orar para não ser seduzido e cair no pecado, que é cair no engano. Gente, lugares que tem confusão, que está sempre cheio de treta. Gente, isso não é normal. Lugares que tem divisão, seja dentro de empresa, dentro de grupos de amigos, que tem fofoca, dentro de igreja que não cresce. Alguma coisa está estranha, alguma coisa está errada. Tem que levantar, no mínimo, um questionamento na nossa mente e a gente parar para pensar o que será que tem ali. Porque a gente tem que querer ver. A gente tem a responsabilidade em buscar o conhecimento, em buscar a informação e investigar onde a gente está. Porque não adianta só depois reclamar que a gente foi enganado. Não, a gente tem responsabilidade nisso. Tem vezes que, claro, vem alguém com muita astúcia e dá uma, né? Por mais que a gente tenha experiência, já vem dar uma enrolada em nós. Mas, gente, isso é eventual, não pode ser sempre. Então, que a gente assuma realmente a nossa responsabilidade e a gente possa fazer uma listinha para esse ano, que o ano está mal começando, de determinar que lugares eu não vou mais circular porque eles têm aparência do mal. Em que lugares eu não vou mais comprar porque eles têm aparência do mal. Que amizades eu vou deixar um pouquinho de lado porque tem aparência de mal. E tantas outras coisas. Que ambiente será que a gente tem que escolher? Porque muito do que a gente se torna
tá no meio do ambiente que a gente vive. A gente é muito influenciado. Então, que possamos fazer boas escolhas, não cair nos enganos. E eu acho que uma coisa que também me veio em mente agora, eu não tinha anotado para falar isso, mas foi uma das coisas que eu também coloquei para mim, é de correr menos. Escolher mais melhor os meus compromissos. Porque às vezes é por fazer na correria as coisas que a gente se mete em encrenca, que a gente é enganado. Então, esse também é um ponto, a gente analisar o quanto a gente está consciente, atento, presente naquele momento para tomar as decisões que a gente precisa. Tá? Então, é isso. Fica esses dois versículos que eu acho bem importantes, um que fala, né, dos falsos mestres, e o outro que dá base para a gente jamais esquecer o que a gente precisa fazer para não cair no engano e se envolver nessa questão com falsos mestres, que é fuja da aparência do mal. Isso aí, Tê. Isso aí. Não aceitar